Olá amigos do Descobrir, Fred Naves falando. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e como foi a minha experiência para tirar o visto americano. O primeiro passo que você tem que fazer é ter o passaporte. Se caso você não tiver o passaporte, você entra no site da Polícia Federal e lá tem um cadastro, formulário. Você preenche esse formulário, muito simples, fácil de preencher. E depois que você preenche, vai gerar um boleto. Você paga esse boleto e depois de pago, você vai agendar um local onde você vai retirar as impressões digitais e vai fazer a foto. Aqui no caso demora uns 8, no máximo 10 dias, o passaporte já fica pronto. Depois que você pega o seu passaporte, você entra no site da Embaixada Americana. Eu vou colocar um print aí da tela do site. É nesse site da Embaixada que você vai preencher o tão temido formulário DS-160. Esse formulário ele é totalmente em inglês. Só que se você usar o Google Chrome, quando você coloca o cursor do mouse sobre a pergunta, ele já te mostra essa pergunta em português, mas as respostas têm que ser em inglês. Tire um tempo bom para você dar uma olhada nas perguntas, a forma melhor de responder, como você vai responder. Uma coisa que você tem que colocar em mente é sempre falar a verdade. Então nesse formulário não adianta você responder ou colocar informações que não condizem com a verdade. Então seja você mesmo. Se você trabalha, coloca lá que você trabalha. Se você tem residência fixa, você coloca a residência fixa, o seu endereço. Se já fez viagem para o exterior, coloque. Então pense, olhe antes as perguntas, veja a melhor forma de responder. Duas características têm que estar bem claras, tanto no DS-160 quanto no dia da entrevista, que são elas: o que te prende no Brasil e a sua condição financeira para se bancar nessa viagem. Então essas duas causas têm que estar bem claras, tanto no formulário quanto no dia da entrevista, para que você tenha sucesso na sua obtenção do visto americano. Então o que te prende no Brasil? O fato de fazer uma faculdade, o fato de estar estudando, ter residência fixa, ter endereço, emprego, se você tem filhos. Tudo isso caracteriza que você tem um motivo de voltar para o Brasil. Isso para eles isso que importa. Você tem motivos para voltar para o Brasil. Depois que você preenche a DS-160, o site te conduz a uma página onde você gera um boleto para pagar a taxa, que é $160. Você pode imprimir o boleto e pagar no banco ou na lotérica, ou então você pode diretamente pelo site fazer o pagamento através de cartão de crédito. Eu acho essa última opção melhor, porque no mesmo momento que você já paga no cartão, o sistema já te abre a opção de você agendar o CASV e agendar a embaixada ou consulado. Primeiramente você vai no CASV, que é o Centro de Apoio ao Solicitante de Visto. Lá você vai tirar as impressões digitais, vai tirar a foto, que são pré-requisitos para a entrevista lá na embaixada ou no consulado. E depois você vai para a dita entrevista lá com o cônsul para obter o visto. No meu caso, eu optei em tirar o visto em Brasília. E lá, no caso, é a embaixada. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, lá são consulados. O CASV tem a opção de alguns dias funcionar no domingo. Então para mim ficava mais fácil eu ir no CASV no domingo e na segunda-feira já ir para a entrevista lá na embaixada. Então a minha experiência, nós saímos daqui de Goiânia cedo, fomos lá para Brasília. E o CASV fica no shopping, o Venance 2000, então é fácil o acesso. Nós fomos lá para esse CASV, chegamos lá, tem uma fila que eles vão consultar, confirmar que você está agendado aquele dia e horário para colher as impressões digitais e tirar a fotografia. No nosso caso estava tudo certo, estava indo eu, minha esposa e meus cunhados. Ele confirmou, você entra na fila, depois você chega no detector de metais. No caso do CASV em Brasília, você pode até entrar com o celular, mas tem que estar desligado. Mas evite de levar eletrônicos, levar metais,
relógios e moedas, porque fica mais fácil. O detector de metais é idêntico ao de aeroportos, então a gente passou na fila, entramos e aguardamos numas cadeiras lá até chegar o nosso horário. Nosso horário era às 3 horas da tarde. Assim que foi o nosso horário, cada um foi conduzido a uma espécie de guichê, a baia, como se fosse lotéricas. Cada um ficou em um e lá tiraram nossas impressões digitais e tiraram a nossa fotografia e confirmaram se o nosso passaporte seria retirado na embaixada ou se seria enviado via correio. Aí na segunda-feira, no outro dia, fomos para a embaixada, para a entrevista mesmo do visto. Saímos atrasado do local onde estávamos hospedados e pegamos congestionamento, chovia. Chegamos com 15 minutos só de antecedência, todo mundo nervoso e com adrenalina a mil, né? Porque era a entrevista. Só que graças a Deus conseguimos chegar 15 minutos antes e chegamos lá, são várias e várias filas. Então não adianta você chegar muito cedo, porque cada fila tem um horário. Se o seu horário é das 9, tem a fila das 9. Se o seu horário é das 9h15, tem 9h15 e assim sucessivamente. Então cada horário tem a sua fila. Então não adianta você chegar com muita antecedência, mas é bom você chegar com uns 15, meia hora de antecedência para você ficar tranquilo, já ir entrando no clima e dar tudo certo. Então chegamos com 15 minutos de antecedência, encontramos a nossa fila já era a próxima que já iria adentrar a embaixada. Então nos encaminhamos para essa fila, não levamos celular, não levamos moeda, relógio, não levamos nada, apenas uma pasta transparente com todos os documentos que, se caso necessário, ali estaria e teria como apresentar. Então a primeira dica que eu te dou: não leve nada que possa ser barrado no detector de metais, igual de porta giratória de banco. Não leve, deixa em algum lugar, deixa com alguém, porque se você levar, eles vão te pedir para guardar. E lá de frente, no caso de Brasília, tem um guarda-volumes, só que ele é pago e é caro, eles metem a faca sem dó. Então não leve nada, vai tranquilo, leva só uma pasta e coloque todos os seus documentos. Segunda dica: vai bem vestido, mas não precisa ir sofisticado demais, vai de acordo com sua realidade. Você é um executivo de sucesso? Então vai com terno, com a roupa que você usa no seu dia a dia. Não, eu sou uma pessoa mais descolada, uma pessoa tranquila, então vai com um esporte fino, mulheres um vestido tampado, não vai com muito decote. Então não vai com essas roupas decotadas demais, nem vulgar, porque você vai passar uma imagem diferente do seu propósito de viagem. Vai mais fechadinho, tranquilo, bonitinha, arrumadinho, cabelinho cortadinho dos homens, barba feita, ou se o seu estilo é barba, enfim, vai do seu jeito, mas arrumado. Arruma do seu jeito, do seu estilo. Então a gente estava todo mundo arrumadinho, condizente com a nossa realidade. Nenhum metal, só apenas com a pasta e o passaporte. Outra dica: o que levar no dia da entrevista? No dia da entrevista você vai levar o seu passaporte, a confirmação do que você preencheu sua DS 160, a confirmação que você pagou sua DS 160, apesar que no meu caso eles não olharam nada disso, mas é bom levar. E todo documento que comprove o que você preencheu na sua DS 160. Então se lá na sua DS 160 você falou que você trabalha, então na sua pastinha leva a sua carteira de trabalho, leve seus 3 últimos contra-cheque, leva também as 3 últimas movimentações bancárias, isso é bom. Se você tiver o cartãozinho de visita da sua função lá da sua empresa, leve também, é bom. No caso, se você é empresário, leve o contrato da sua empresa, declaração de imposto de renda, isso é importantíssimo. Se você diz que você ganha bem e está lá seu valor de salário que você colocou na sua DS 160, então leve sua declaração de imposto, movimentação financeira. No caso, se você é estudante, seu pai que está te bancando, então você leva do seu pai, leva a carteira de trabalho do seu pai, leva uma carta que seu pai declara que vai assumir as responsabilidades da sua viagem. Então você tem que sempre seguir o que você pôs na DS 160. Se você coloca uma coisa lá e leva documentos diferentes, eu consto, a pessoa que estiver te entrevistando já vai ficar meio desconfiada. Por isso que eu falo,
O formulário 10.160 você tem que pesquisar, estudar bastante antes de preencher ele, porque o que você preencher nele, de alguma forma você tem que comprovar lá na entrevista. Se você conseguir fazer isso, 90% de chance que seu visto já está na mão. Então não minta, preencha lá o que você é, como é que vai ser sua viagem, e no dia da entrevista você leva os documentos que comprovem isso. E leve também os documentos que te provam que você tem alguma coisa que te prende no Brasil. Então leva os documentos da sua casa, do seu endereço, conta de cartão de crédito. Se você tem filhos, leve a declaração de escola que eles estão estudando, documento de carro, se você possui carro. Todo documento que prova como é que é a sua vida aqui no Brasil, leva. Põe tudo na pasta. Não precisa levar cópias, não precisa levar autenticada de cartório, não precisa levar nada disso. Leva só o original. Porque esses documentos eles não vão ficar lá. Você só vai mostrar, se caso o entrevistador te perguntar, você só mostra e traz de volta. Então leva. Quanto mais você levar, melhor. É melhor você pecar por excesso do que pecar por falta. Então leva tudo, tudo, tudo. No meu caso, eu levei tudo. Eu levei documento da minha casa, levei documento dos veículos, minha esposa levou o documento da faculdade dela. Eu pedi uma declaração de serviço falando que eu estaria de férias no período da viagem. Então é interessante você levar também. Chegamos lá na parte de detector de metais, não tínhamos nada. E os guardas lá, os seguranças, eles eram muito brincalhões, sorridentes, então já ajudou a dar uma quebrada no clima, né? Você fica tenso, nervoso com aquele momento todo. Andamos por vários corredores lá na embaixada, até chegar numa parte que tinha um outro recepcionista. O recepcionista confirmou o nosso dia, nosso horário, como estava tudo certo, ele já recolheu o nosso passaporte e pediu para esperarmos sentados em umas cadeiras até ser chamado para fazer a entrevista lá com o cônsul. No nosso dia, uma segunda-feira de manhã, estava bem tranquilo, estava vazio a embaixada. Então tinha os locais das filas lá dentro, só que no nosso caso estava vazio. Tinha uma fila, mas a fila era pequena, eram 5 pessoas, 10 no máximo que ficavam na fila. E no nosso horário, como ainda não era o nosso horário, então a gente ficou sentado aguardando nas cadeiras. Aí passou uns 10, 15 minutos, alguma coisa do tipo, chamaram eu e minha família para irmos lá para a entrevista. E tem um paredão assim de vidro, e atrás desse vidro fica várias cabines, igual de lotéricas, onde em cada uma tem um cônsul que vai fazer entrevista com as pessoas. Quando nos chamaram, quando nós viramos essa parede de vidro, não tinha fila, nós já éramos os próximos já para a entrevista. Então chegamos lá na entrevista, lá na cabine, uma cabine com vidro blindado, e tem um alto-falante lá no alto. Então quando o cônsul fala, você escuta, e quando você fala, ele te ouve lá do outro lado. Mas tem um vidro que te separa, um vidro blindado. Então chegamos lá, a primeira coisa que o cônsul perguntou foi: para onde vocês vão? Aí eu respondi: Orlando. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é: sempre fala o que te perguntam. E sempre respostas curtas, não fica falando, batendo papo, porque o cônsul não é seu amigo, não é seu familiar, para você ficar batendo papo, ficar com conversinha. E não é uma entrevista que ele quer ficar te ouvindo, você ficar falando demais. Na verdade é uma sabatina. Ele vai te fazer uma pergunta, você vai responder seco e direto. Então te perguntou: para onde você vai? Tal. Que dia? Dia tal. Pronto, sabe? É resposta curta, não fica enrolando e conversando, e nem olhando demais para os lados. Para onde você vai? Nova York. Orlando. Eu vou para Miami, vou para Nova York, vou para não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não conversa demais, não. Porque quando você conversa demais, sua própria língua te enforca e você dança. Então, é resposta curta. Sempre lembre do que você preencheu lá na 10.160. E nem ficar demais assim com a mão. Ficar gesticulando, sabe? E nem caçando. Quando você fica gesticulando demais e caçando resposta, olhando demais para os lados, dá a sensação que você está caçando uma resposta. Se você não tem essa resposta pronta e está caçando uma resposta, então quer dizer que em algum momento ali você está mentindo. Então,
Fica tranquilo, calmo, chega lá, olha nos olhos do entrevistador e responde seco, seco, seco. Te perguntou seco, você responde seco. Então ele perguntou para mim, para onde você vai? No caso, para onde vocês vão? Eu falei, Orlando. Simples. Ele perguntou o que eu fazia, eu respondi a minha profissão. Ele perguntou o que minha esposa fazia, ela respondeu. Perguntou para os meus cunhados o que cada um fazia, cada um respondeu também. Resposta seca, direta. E depois ele perguntou para todos quem estava patrocinando nossa viagem. Eu respondi que eu e minha esposa estávamos pagando os nossos, o meu cunhado estava pagando o dele e a minha cunhada, quem estava pagando eram os pais. Ele perguntou também qual era a relação entre a gente, entre o nosso grupo. E eu respondi que éramos família, que estava vindo eu, minha esposa e meus cunhados, que no caso eram os irmãos dela. E ele respondeu ok. Aí passou alguns instantes, ele digitou no computador algumas coisas lá, algumas informações, e pediu para que cada um colocasse os 3 dedos sobre o leitor. E no final ele falou, parabéns, o visto de vocês foi concedido. E dentro de 10 dias o passaporte com visto de vocês chegará no endereço que vocês citaram no formulário. Então passaram-se os dias, chegou o meu visto. Então as dicas finais para reforçar é fique calmo. Por mais difícil que seja, fique calmo, responda com convicção, fale só a verdade, dê respostas curtas, diretas, não fale nada mais do que foi te perguntado e não mostre de forma alguma nenhum documento se o entrevistador não te pedir. Se ele não te pedir documento algum, não mostre. Foi o nosso caso, ele não pediu documento algum, só fez as perguntas, nós respondemos direto e ele nos concedeu o visto. Então não mostre documento algum. Então se você gostou desse vídeo, dê joinha, se inscreva no canal Ir e Descobrir, compartilha e me ajude a divulgar mais e mais esse vídeo e esse canal. Obrigado, até a próxima.